nem porque eu estou falando, mas porque o Espírito Santo vai colocar no teu coração para você plantar uma semente. Amém? Amém, igreja? Amém. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Dá um sinal assim, quero te ver. Todos são de casa? Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, a tua graça, Senhor, é melhor que a vida. Os meus lábios te louvam nessa noite, Deus. A ti eu bendigo, Senhor. Em teu nome levanto as minhas mãos nessa noite. Seja exaltado no nosso meio. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo. Fala ao nosso coração, Deus. Marca-nos nessa noite com uma palavra para esse último culto, ó Deus. Para que nós possamos, ó Deus, colocar em prática. Para que nós possamos ver frutos, ó Deus, dessa palavra na nossa vida. Em nome de Jesus, a igreja diz amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 46. Isaías 46, versículo 9 e 10. Queridos, nós precisamos, assim, eu quero só abrir um parênteses aqui, nós precisamos urgentemente comprar o nosso projetor, amém, gente? Nós estamos negociando questão de preço, vendo questão de configuração, mas se você puder nos ajudar financeiramente, nós também estamos recebendo ofertas em relação a isso. Vamos lá, Isaías 46, verso 9 e 10 diz: lembrai-vos das coisas passadas. Se você teve a semana passada aqui, o versículo que eu li no início da palavra foi: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Lembra desse versículo? Filipenses? Hoje eu estou falando ao contrário. A Bíblia diz assim, ó: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Uma salva de palmas a essa palavra, a esse Deus tão maravilhoso. E eu quero tirar lições hoje desse texto para nosso final de ano. E essa lição começa dizendo: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu comecei a palavra da semana passada dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O esquecer não quer dizer de ter uma amnésia, não é isso. De apagar o que aconteceu, não é isso. E é exatamente esse sentido que eu quero trazer para você. É tempo hoje, esses próximos 3 dias, de nós fazermos uma retrospectiva do nosso ano. Existe isso na rede social, né, gente? Com fotos. E aí geralmente são fotos muito bonitas, né? Que a gente colocou lá, né? Geralmente é, né? Aí você põe lá de janeiro de 2022, de fevereiro. Lá na sede a gente tinha o costume no final, no último culto, a gente fazer uma retrospectiva de todos os eventos, né? E aquela coisa assim, emocionante, né? Mas, queridos, nós precisamos fazer uma retrospectiva do que nós passamos, pelo menos nesse ano de 2022. É trazer à memória tudo que nós passamos, seja de bom ou de ruim. Eu tenho um professor que eu gosto muito, ele é muito especial. Ele tinha umas frases que me marcaram. E uma delas é que o ser humano tem uma esqueçória maior do que a memória. Nós temos muita facilidade de esquecer as coisas. E o pastor Roberto começou hoje falando, né, o culto hoje falando de gratidão. E a gente só tem gratidão se a gente lembra do que Deus fez. Porque muitas vezes a gente esquece. Na maioria das vezes a gente esquece. Lembra que eu falei, vou falar de novo, você tem o seu alvo de oração, é bom você ter 2. Um tem que ficar guardado num lugar assim. Pra você fazer ideia, eu pego minhas bolsas de festas. Cadê? Onde que eu pus? Coloquei por aqui. Eu pego as minhas bolsas de festas e guardo o meu alvo de oração. E chego no final do ano, eu pego aqui. Ah, pus aí? O meu está dentro da Bíblia em algum lugar. Eu pego esse alvo, queridos, porque agora é tempo de nós fazermos isso. Cadê meu alvo de 2022? Vamos lá, vamos riscar o que Deus fez, vamos louvar a Deus por aquilo que Deus fez, vamos ser gratos a Deus por aquilo que Deus fez. Você pode dizer amém? Amém. E vamos ver aquilo que não
bom, mas teve derrotas, teve tristezas, teve perdas. Não só conquistas, a vida é feita de conquistas e de perdas. A vida é feita de vitórias e derrotas. Para quê, gente? Para nós analisarmos, para nós tirarmos, né, lições, para avaliarmos, né, para nós pesarmos. Eu pus uma frase aqui, olha, as bênçãos nos alegram, as bênçãos nos levantam, as bênçãos trazem a fé de novo no nosso coração. E as dificuldades? As dificuldades nos ensinam. São lições. Então, perguntas como que eu vivi 2022? Como que foi meu ano com Deus em 2022? Será se eu li a Bíblia o tanto que eu deveria ler? Será se eu orei o tanto que eu deveria orar? Será se eu ganhei vidas? Queridos, quando eu era assembleana, sabe qual que era a coisa mais frustrante do final do ano? Eu ajoelhava e falava, Jesus, eu não ganhei uma alma esse ano. Para mim era o fim do mundo. Foi o pior ano da minha vida. Um dia que eu ajoelhei e falei assim, eu não ganhei nenhuma alma. Que todos os anos nós possamos ganhar almas para o Senhor, amém? Nós estamos aqui para isso. O que você fez? O que você deixou de fazer? Quantos alvos? Qual é a porcentagem de alvos que você atingiu? Deixa eu te dar uma dica, queridos. Pode ser a pessoa mais espiritual do mundo, ninguém atingiu 100% dos alvos. Porque se você atingiu, você vai para a glória. Você tem coisas para fazer aqui ainda, amém? Você tem sonhos para serem cumpridos ainda, amém? Então, provavelmente 70%, 80%, mas 100% ninguém cumpriu seus alvos. Onde que nós erramos? Porque nós erramos com certeza. Onde nós caímos, né? E eu quero dizer para você que nós temos essa capacidade, que o ser humano é o único ser que Deus criou, que tem essa capacidade de lembrar-se, de ter uma memória. E nós aprendemos com a história. Deixa eu dizer uma coisa, você é fruto de uma história. Ninguém é um ser avulso aqui na Terra. Você é fruto de uma história, de uma cultura. Não só uma história a nível de povo, de nação, mas uma história familiar. Você é fruto, tudo que você é hoje é fruto de uma história. Quantos estão entendendo isso, amém? Então não despreze. Não despreze a história. O que eu li para você hoje é: lembre-se das coisas passadas. Não é para lembrar para você ficar se martirizando. Não é para lembrar para você ficar curtindo culpa. Não é para lembrar para você, tipo assim, eu sou um derrotado. Não é isso. O que nós precisamos tirar dessa lembrança? Primeiro, é fazer aquilo que eu li em Filipenses 3. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Deixar o passado no passado. Por quê? Porque não tem como mudar ele. O esquecer aqui é resolver-se com essa situação que você viveu no passado. Eu errei mesmo. Vou continuar errando? Não. Eu perdi mesmo. Eu orei pouco mesmo. Não, vou continuar assim? Não. Tomar uma decisão de mudar. Mas deixe o passado no passado. Não fique preso em situações que você viveu nesse ano, principalmente as ruins, e ficar só lamentando, só chorando, só se deprimindo, porque não vai adiantar. Você ficar preso nessas situações contamina e prejudica aquilo que você tem que sonhar para o futuro. Eu não vou fazer planos para o futuro porque não deu certo esse ano. Tem gente que entrando dessa forma. Misericórdia. E eu quero te dar uma palavra: você não é aquilo que aconteceu com você naquele dia. Amém. Você não se resume àquela situação, principalmente as ruins que você viveu no passado. Não fique preso nas dores. Faça um inventário mesmo. Senhor, no ano de 2022 eu senti isso, eu senti culpa, eu senti vergonha, eu senti dor, mas eu não vou ficar preso nessas dores, nem nessas culpas, nem nessas vergonhas de 2022. Você pode dizer amém? O que nós precisamos fazer? Entender que o propósito de Deus para a nossa vida, ainda que foi algo terrível, ainda que foi um erro meu, tinha propósito de Deus nisso. Deus não erra, queridos. Você pode dizer amém? Não permita que o diabo faça o que ele faz de melhor, que é te acusar. Sabe pensamentos de acusações? Você é isso, você é aquilo, você fez isso, fez aquilo. Queridos, isso nunca é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um espírito de amor, é um espírito de correção.
mas não é um espírito de acusação. O acusador é o título do nosso inimigo. Quando vier acusações, você põe ele no lugar dele. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Tem um pregador, você conhece essa historinha ilustra bem o que eu quero dizer, né? Um homem de Deus estava pregando, é uma historinha, tá, gente? Só para te ilustrar o que eu estou falando. Um homem de Deus estava pregando e um demônio se manifestou na vida de uma pessoa. E o demônio gritou para o pastor assim: olha, cala a sua boca que eu vou contar para todo mundo o que você fez no passado. Aí o pregador respondeu: e você cala a sua boca porque eu vou contar qual é o seu futuro. Porque o diabo só faz isso, querendo nos acusar do nosso passado, sendo que nós sabemos exatamente qual é o futuro dele. Amém? Outra coisa importantíssima, que lição que eu possa tirar lembrando das coisas que passaram em 2022, eu preciso me perdoar. Sabe por que a gente curte culpa? Primeiro, que nós não entendemos que Jesus é poderoso para perdoar todos os nossos pecados. Segundo, porque às vezes você pede perdão a Deus, recebe o perdão de Deus, mas você não se perdoa. Já passou por isso? Você não se perdoar pelos seus erros, pelas suas decisões erradas, pelos seus vacilos. Querido, se Jesus te perdoou, quem é você para não se perdoar? Se perdoe. A soberania de Deus é maior do que os seus erros, do que os nossos erros. Você pode dizer amém? Se perdoe e perdoe também as pessoas que te magoaram, te feriram. Sabe uma coisa muito ruim de entrar no novo ano, no novo ciclo? É levando pendências de ressentimento, de mágoa, de dívidas emocionais, de ressentimentos. Perdoe. Estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim: não sei se eu perdoei. Eu falei: a questão de perdoar não é sentir. Eu não sinto que eu perdoei. A gente às vezes não sente. É só uma decisão. Senhor, eu não quero passar esse ano levando mágoa de fulano de tal. Então eu decido perdoar. O sentimento vem depois. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos passar por um ano livre de pendências, livre de cadáveres, né? Emocionais. E por último, crendo que Deus usou todas essas situações, principalmente as ruins, para nos forjar e nos tornar algo melhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Que o seu olhar para o ano 2023, né, nasça dessa perspectiva. Amém. Vou resolver o meu passado. Vou lembrar de tudo que eu fiz. Mas eu não vou carregar pendências. Eu vou começar um novo ciclo com tudo que Deus tem de novo para mim. Você pode aplaudir o Senhor? Voltando no versículo que eu li, Isaías 46. Lembrai-vos das coisas antigas. E aí ele diz o seguinte, no versículo 10. Porque desde o princípio, olha que interessante, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que não sucederam ainda. Deixa eu dar uma palavra profética. Nós nem começamos 2023, mas no primeiro segundo do ano 2023, Deus, no princípio, já sabe o teu fim de 2023. Amém. Nosso Deus é soberano. Ele anuncia o fim do ano desde o dia que começou. Então, eu quero dizer para você que tudo que você viveu esse ano, Deus já sabia lá no primeiro ano de 2022. Porque Ele é soberano, amém? E aí, uma coisa interessante desse versículo é que ele falou assim: nós precisamos aprender com Deus, que Ele anuncia o que há de acontecer. Que desde a antiguidade as coisas que não sucederam ainda. O que Deus está nos ensinando, gente? Profetizar. O que é anunciar? É abrir a tua boca no primeiro dia do ano e dizer: Senhor, eu anuncio que eu vou alcançar os meus sonhos, os meus alvos, as minhas metas. Quantos estão entendendo isso, amém? Deus nos está ensinando algo muito, muito, muito importante. E Ele diz, lá em Jeremias, eu não sei o versículo que é, mas Ele diz assim: olha, eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não percebeis? Porventura não percebeis? Queridos, Deus, Ele sempre trabalha com a palavra profética.
E nós somos imagem e semelhança de Deus. Por isso eu quero estimular você a fazer os seus alvos e falar para Deus. E anunciar para o mundo espiritual. E anunciar publicamente aqui na igreja, na virada do ano, depois das celebrações. E colocar diante de Deus, anunciando qual que é o fim que você quer para 2023. Desde o princípio. Amém, queridos? Como que Deus faz isso? Eu quero ler Romanos 4, eu vou dar um exemplo bíblico e nós vamos terminar. Romanos capítulo 4, verso 17. Fala de Abraão. Como que Deus agiu com Abraão? É tudo que eu venho falando, eu quero só exemplificar, diz assim. Versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo ele já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Dê glória a Deus aí para fortalecer sua fé, meu querido. Pode aplaudir o Senhor. Aqui tem um processo de como Deus age conosco. Como que Deus anuncia o fim desde o começo. Deus chega para Abraão e a primeira coisa que Deus faz é Deus dar uma promessa para Abraão. Abraão, eu vou te constituir pai de muitas nações. Né? Depois fala de novo que ele não duvidou da promessa. Né? Que ele creu para vir ser pai de muitas multidões. Queridos, o que Deus prometeu para você, meu querido? Eu vou voltar no que eu estou falando há muitas semanas já. Busque uma palavra, uma promessa de Deus para a sua vida. Uma não, busca muitas promessas. Você precisa que Deus salve a sua família? Tem promessa na Bíblia de salvação para a sua casa. Você pode dizer amém? Você precisa da cura de uma enfermidade? Existe promessa na palavra de curar enfermidades. Existe libertação. O que você precisa? Existe uma semente na palavra, existe uma palavra que é a promessa de Deus. E eu quero te dar uma palavra. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém. Ele não é homem para se arrepender, nem filho de homem para que minta. Ou o contrário, né? Para o versículo contrário. Segundo, o que Deus fez com Abraão? 1 Coríntios 9, 26. Quero ler esse versículo. Primeiro Deus dá uma palavra, primeiro Deus dá uma promessa. Primeiro Deus diz, olha, você não tem filho ainda em 2023, né? Como você fala para Abraão, mas no final de 2023 você terá vai ser pai. E de uma grande nação. Vamos lá. 1 Coríntios 9, 26 diz, assim corro também eu, não sem meta ou alvos. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. O que Deus fez para Abraão? O que Deus fez com Abraão? Deus fala para Abraão assim, olha, eu te dei uma promessa, Abraão. Você vai ser pai de uma multidão. Ele tinha a palavra, sim ou não, gente? A segunda coisa que Deus fala para Abraão, quando Deus vem falar a promessa, fala para Abraão, Abraão, sai da tua tenda. Olha para as estrelas. Visualiza aquilo que vai ser a tua descendência. Visualiza a areia. Assim será a tua descendência. Por que nós escrevemos nossos alvos, queridos? Primeiro que nós cremos, né? Que Deus nos deu a promessa. Segundo, porque nós vamos visualizar. Vamos visualizar. E eu queria chamar aqui a Ana Elisa rapidinho, por favor. Porque, queridos, às vezes a gente fala assim, olha, você escreve seus alvos. Faça o seu livro do sonho. Quantos já ouviram falar sobre o livro do sonho? Levanta a sua mão aqui. Poucas pessoas. Então, eu quero só exemplificar, eu pedi para ela falar, porque, olha, existem alvos espirituais, emocionais, ministeriais, físicos e financeiros. Queridos, esse papel vai ser muito pequenininho. Por isso que eu estimulo você a escrever de frente e de trás, pegar mais de um. E também metas. Você pode fazer o seu livro do sonho, visualizando como? Ah, eu quero casar. Põe um vestido de noiva lá, bem bonito, do jeito que você quer. Amém? Ah, eu quero uma empresa. Põe lá uma empresa chique que você pegou numa revista. Ana Elisa, conta pra gente como que você faz os seus alvos.
Oi, gente. Boa noite. 2021, né, para 2022, eu fiz o álbum. No caso, eu não peguei esse daqui, porque é muita coisa, que nem minha mãe falou. Aí eu peguei o Livro dos Sonhos, eu não sei se vocês conhecem. Tinha um do próprio ano, que era o Ano Libertador, né? E aí lá tinha as partezinhas. Aí eu sempre coloco as coisas bem específicas. Então, por exemplo, a primeira página do meu livro tá o versículo que Deus falou comigo no ano. Só que até é curioso, e isso já estimula vocês para vir na celebração, que Deus falou o versículo do ano na celebração. E muitas das coisas, das promessas de Deus que eu já tinha colocado no livro dos sonhos, foram confirmadas e faladas na celebração. Então a celebração sempre é um momento que eu falo assim, Deus vai falar o que tiver que falar pro resto do ano. Então o versículo foi nas celebrações do começo do ano, e a primeira página está escrito esse versículo. E aí lá tem as partes separadinhas e eu coloco bem específico. Então, por exemplo, espiritual barra ministerial, né? Eu coloco bem específico. Ler a Bíblia inteira. Espiritual, por exemplo, orar todos os dias. E assim vai, né? Tem intimidade de tal jeito, fazer jejum durante o ano inteiro e tal. Ministerial, coloco mais específico ainda, eu acho. Eu coloquei, por exemplo, eu não vou lembrar porque minha mãe falou no carro que eu ia falar aqui, então nem peguei para ler, nem sei o que foi, o que não foi. Mas eu lembro que eu coloquei levar gente em todas as revisões de vidas, isso aconteceu, tá no meu livro de sonhos. Coloquei o valor certinho de parceiros de Deus, coloquei a quantidade de células que eu queria terminar o ano, coloquei qual posição eu queria estar. Acho que eu coloquei tudo isso, coloquei sobre discipulado. Tudo, bem específico, eu não só coloquei ir bem ministerialmente, não. Coloquei valores, números, tudo certinho. Quantos discípulos? Não vou lembrar tudo certinho, mas tá bem específico. Qual mais que tem? Físico, financeiro. Físico, lá eu lembro que eu tinha colocado, fazer handball todos nesse ano. Bem específico, ser saudável, comer bem, emagrecer. Coisas assim. Emocionais, eu coloquei questão de relacionamentos, a gente estava até falando no carro, questão familiar, eu coloco ser uma melhor filha, ser melhor irmã, essas coisas. Relacionamento, coloco sobre amizades, coloco nome de pessoas, coloco, tem uma área lá que também é outros, então escola, faculdade. Eu lembro que na faculdade eu não coloquei, minha mãe até perguntou se eu tinha colocado passar de ano, isso eu não coloquei não, mas eu coloquei fazer monitoria, tirar tal nota, conseguir tal coisa no meu currículo, essas coisas. Financeiro, coloquei viajar, coloquei coisa material que eu queria, esses detalhezinhos assim. Não, tem coisa que não fez, mas fez muita coisa também. Eu pedi só um exemplo, porque às vezes a gente fala de algo e a pessoa fica perdida. Como que eu coloco? Ele seja específico. Porque você vai ver o tanto que Deus é detalhista e Deus cumpre nossos sonhos em cima da linha e além. Amém? Amém? Depois, se você quiser ter um exemplo de como é o livro da vida, o livro dos sonhos, a Ana pode te falar. Mas eu quero dizer para você que Deus é fiel e Ele quer que você visualize. Que você tenha um ponto de contato no sentido de você trazer nas campanhas. Uma coisa que a Ana Elisa não falou aqui, ela levou os alvos dela em quais cultos, Ana Elisa? Todos os cultos de terça-feira, que é esse culto nosso de quarta, ela levava os alvos de oração dela e colocava no altar. E a discípula dela que veio com ela está falando que é prova que ela fazia isso. Por que nós fazemos campanha? Para trazer os nossos alvos diante de Deus. Tudo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você pode dizer amém, aplaudir ao Senhor? Aí, estabeleci o alvo. No mundo existe uma coisa que chama... Como que é? Como que chama o povo de não sei o que positivo? Mentalidade positiva? Tem lei da atração, não tem isso, gente? Nós não trabalhamos com nada disso. A gente trabalha com algo que se chama fé. Amém. Fé. A lei da atração fala que você tem que ficar mentalizando positivamente para algo acontecer. A fé é a certeza que já aconteceu, que Deus vai fazer. Amém? Pode aplaudir o Senhor.
É a certeza daquilo que você espera e a prova da coisa que ainda nós não vemos. Que jeito que eu exercito minha fé? Abraão nos ensina aqui em Romanos capítulo 4. Abraão, ele não olhava para as suas limitações, a Bíblia fala. Ele não olhou para que ele tinha 100 anos, que Sara estava com a idade avançada, já tinha feito uma menopausa. Ele não olhou que o seu corpo já estava amortecido. Ele não duvidou por incredulidade na promessa de Deus, mas pela fé. Pela fé. Deixa eu dizer uma coisa, é pela fé. Você exercitando a sua fé todas as quartas-feiras, orando, colocando diante de Deus, não olhando para as circunstâncias contrárias, declarando, você vai ser fortalecido em fé, dando glória a Deus todos os dias. E eu quero dizer que é pela fé que nós vamos conquistar tudo aquilo que Deus prometeu para nós em 2023. Pode aplaudir ao Senhor. Uma fé constante, uma fé inabalável, uma fé que crê como Abraão cria contra a esperança. Anunciando, profetizando, declarando a promessa, e assim a gente vai caminhando. A gente não precisa preocupar como Deus vai fazer. O como é de Deus. Amém, queridos? Isso é a parte de Deus. E eu quero terminar falando para vocês, queridos, Jeremias 29:11. Uma coisa que eu ouvi uma vez falando assim, o que Deus está pensando lá no céu hoje? Você tem noção do que Deus está pensando? Talvez você pense assim, que Deus nesse momento está pensando nas forças cósmicas para equilibrar o universo, como que está a rotação dos planetas, a evolução do universo. Não, queridos. Ou Deus está pensando nele mesmo, será? Eu vou te mostrar o que Deus está pensando. Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Deixa eu te dar uma boa notícia. Deus não está pensando no equilíbrio do universo, dos planetas, nas forças cósmicas ou nele mesmo. Deus está pensando em mim, em você nesse momento. Você pode aplaudir ao Senhor? É em nós que Deus está pensando, gente. Eu que sei o pensamento que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sabe o que Deus está pensando? Primeiro, pensamentos de paz, pensamentos de bem, pensamentos de grandeza, porque Deus não tem pensamento de pequenez. Amém, gente? Amém. Nosso Deus é bom, não tem como Ele planejar o mal. Os pensamentos, os planos, os projetos de Deus para o nosso ano de 2023 são projetos de bênção, de bem. Tá? No final de 2023, aquilo que você desejou seja cumprido. Ah, mas e se não cumprir o meu desejo? Porque isso não era a vontade de Deus. Amém. Sabe por que Deus quer nos dar aquilo que nós desejamos, gente? Sabe por que Deus quer que você receba todo o bem que você deseja, todo o bem que você planejou, que você pôs no seu alvo? Porque Deus quer que você tenha paz, tranquilidade, felicidade para servi-lo. Amém? Amém? Amém, gente? Amém. É para nós não desfalecermos e nem desistirmos do propósito. Por isso Deus tem esses tipos de pensamentos. Eu quero terminar de novo lendo Isaías 46. Eu comecei, pode ficar de pé no seu lugar. Versículo 10 diz assim. Isaías 46. 45, né, que eu li? 46, 10, não é isso? O meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. No final, queridos, às vezes nós colocamos alvos, às vezes nós profetizamos, cremos, visualizamos. É o desejo do nosso coração. Mas o que eu quero terminar dizendo é que no final, o conselho de Deus permanecerá e Deus fará toda a vontade dele. Presta atenção que eu vou te dizer. Provérbios 16:1. Deixa eu ler para você. A Bíblia fala que o homem faz planos. É do nosso fazer planos. É a nossa parte nessa história toda. O coração do homem pode fazer planos, deve fazer planos. O coração do homem é propenso a fazer planejamentos.
mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Amém.